Premiação por títulos do técnico Tite no Flamengo poderá ser milionária. Entenda o motivo de Tite ainda não ter fechado com o Flamengo. Te falo já já, mas antes, deixa eu pedir a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fla. Você que gosta dos nossos conteúdos, assiste ele todos os dias e ainda não se inscreveu, é de graça, não paga nada, você nos dá essa moral e fica super, hiper, mega ligadão aqui no Flamengo, clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Cara, o Tite já é praticamente o novo comandante do Flamengo após a saída do técnico Jorge Sampaoli, e isso todo mundo já está sabendo de cor. Mas por que será que ele ainda não assumiu? Entenda os motivos aqui nesta discussão, neste nosso bate-papo aqui de hoje sobre o Mengão, beleza? Olhando os salários dos técnicos mais bem pagos do Brasil, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, lidera aí com 2,8 milhões de reais só em salários por mês que ele recebe hoje lá para dirigir o Palmeiras, né? Ele recebeu, é claro, uma valorização aí ao longo do seu contrato, desde que está lá na equipe Alviverde. Outros, abaixo dele, os salários dos grandes técnicos aqui do Brasil, dos grandes clubes, Bruno Lage e o técnico Jorge Sampaoli, ambos demitidos, ganhavam aí cerca de 2 milhões de reais aí dos clubes para comandar o Bruno Lage, né? E o Jorge Sampaoli, o Flamengo. Só para você ter uma ideia, Vitor Pereira ganhava mais que o técnico Jorge Sampaoli da época que esteve no Flamengo. Ele ganhava 2,1 milhões de reais. Então, Abel Ferreira encabeça aí a lista dos técnicos mais bem pagos do Brasil, com 2,8 milhões de reais mensais. Sampaoli ganhava 2 milhões, assim como Bruno Lage, do Botafogo, ambos demitidos, né? Fernando Diniz, pelo Fluminense, ele recebe aí 1,3 milhões de reais, se eu não me engano, hoje o segundo técnico mais bem pago do Brasil após a demissão lá do Sampaoli e também do Bruno Lage. Mas, no caso do Fernando Diniz, ele ganha 800 mil para comandar o Fluminense e outros 500 mil para comandar a seleção brasileira. Ele dirige, então, essas duas instituições, por isso, recebe um acúmulo de salário, chegando aí a 1,3 milhões de reais. Até o Fernando Diniz, acho que ele tem aí uma boa didática, ele tem um bom currículo, acho que ele poderia ganhar até mais. Os times do Fernando Diniz são muito vistosos, né? Dorival Júnior, campeão lá pelo São Paulo, na Copa do Brasil contra o Flamengo, ele recebe lá cerca de 1,2 milhões de reais mensais, assim como o Renato Gaúcho lá no Grêmio. Rogério Ceni, hoje no Bahia, recebe cerca de 1 milhão de reais. Juan Pablo Voda, do Fortaleza, que está na final da Sul-Americana, né? Recebe aí cerca de 790 mil. Não seria algum grande entrave aí futuramente para que o Flamengo viesse a contratar ele, pelo menos não nesta questão de salário. O Cudê, lá do Internacional, ele recebe 700 mil. Felipão, pelo Atlético Mineiro, 700 mil. Vanderlei Luxemburgo, também demitido lá pelo Corinthians, recebia 600 mil reais. O Ramon Dias, pelo Vasco, é um bom técnico, tirou o Vasco praticamente da zona de rebaixamento, deu um outro patamar ao clube lá de São Januário, recebe aí cerca de 500 mil reais. E para fechar aqui, outro demitido, o Diego Aguirre, ganhava lá no Santos 400 mil reais. Antônio Oliveira do Cuiabá, 300 mil. Caixinha do Bragantino, está fazendo um grande campeonato, vice atual do Campeonato Brasileiro, recebe aí 290 mil. O Bustos do América, 280. O Armando Evangelista do Goiás, 200 mil. Zé Ricardo, hoje no Cruzeiro, 180 mil. Wesley de Carvalho, do Atlético Paranaense, 120 mil. E o Thiago Kozlowski, do Coritiba, 100 mil reais. Estas são as listas aí dos técnicos mais bem pagos do Campeonato Brasileiro. E aí eu te pergunto, meu amigo, se o Tite fechar com o Flamengo realmente, oficialmente, ele vai passar a ser o segundo técnico mais bem pago do país em salários. Isso porque
ele pleiteou aí junto à diretoria do Flamengo, né, seu empresário, o Gilmar Veloz, sinalizou uma pedida de aproximadamente de 2,5 a 2,6 milhões de reais só em salários, o que iria aproximar e muito lá do técnico hoje do Palmeiras, do Abel Ferreira, que recebe seus 2,8 milhões, 2 milhões e 800 mil reais, quase 3 milhões de reais, recebe o Abel Ferreira. O Tite traria aí os auxiliares Matheus Bach e Kleber Xavier, além do César Sampaio. E ele faz questão, então, de um preparador físico de sua confiança, que é o Fábio, né? Então, o Tite quer trazer essa comissão técnica para o Flamengo, sem falar que ele pode, sim, nomear alguns auxiliares lá de desempenho, também é o desejo aí dos empresários e do Tite para acertar com o Flamengo. O salário, então, já está acertado, cerca de 2,6 milhões de reais. Agora falta o entrave, porque o motivo do Tite não ter fechado ainda com o rubro-negro carioca. Por quê? Qual o motivo dele ainda não ter fechado com o Flamengo? Já que ele aceitou já o salário de 2,5 a 2,6 milhões de reais e poderia assumir o Flamengo de imediato. Ele não queria assumir porque o Flamengo estava ainda com um técnico empregado, que era o técnico Jorge Sampaoli. Este era o motivo que o Tite alegava. Agora, sem técnico, ele não assume por dois motivos. Primeiro, a questão da premiação, né? O Tite, os seus representantes querem fechar, então, as premiações por títulos, seja ele brasileiro, seja Libertadores, seja do Campeonato Carioca, né, que vai enfrentar em 2024, ele ainda pode ser campeão brasileiro em 2023, este ano. O Flamengo tem aí seus 3% de chances de título ainda esse ano, em caso de título, sendo o Tite o comandante, ele teria, é claro, direito a uma premiação. Na seleção brasileira, o Tite era o quarto técnico mais bem pago do mundo. Na sua frente tinha o Flick, da Alemanha, o Gare, da Inglaterra. O Flick tinha 6,5 milhões de euros, 35,6 milhões de reais, isso por ano, né? Eles têm uma contagem diferente. O Gare, da Inglaterra, tinha 5,8 milhões de euros, ou um pouco mais de 31 milhões de reais por ano. O Deschamps, da França, 20,8 milhões por ano. O Tite no Brasil aparecendo lá com 19,7 milhões de reais por ano. Dá em torno aí de 1,6 milhões de reais em salário que ele recebia lá pela seleção brasileira, 2 vezes menos, quase, né, do que ele vai receber agora no Flamengo. Van Gaal, da Alemanha, da Holanda, 15,9 milhões. O Martino, do México, 15,9. E o Scaloni, da Argentina, campeão mundial, né, recebe pela seleção argentina 14,2 milhões de reais por ano. Então, o salário dos técnicos das seleções não é uma coisa gigantesca, né? Então, o empresário do Tite está conversando com a diretoria do Flamengo para tentar chegar a um denominador comum em relação à premiação por título. E aí o Renato Maurício Prado disse no UOL, né, que a única coisa que impede oficialmente do Tite acertar com o Flamengo agora são as cláusulas, então, das premiações. O treinador está pedindo um pouco mais de bônus, né, se vencer durante a sua passagem aqui no Flamengo. E por que ele está fazendo isso? Ele não é bobo, o Tite é muito esperto. A probabilidade do Flamengo ganhar um título em 2024, ela é grande, tendo um bom treinador, tendo um bom grupo de jogadores que tem no Flamengo, e poderá vir grandes reforços. O Flamengo tem milhões dos cofres para contratar, então o Tite, muito sabido, está fazendo então essa exigência. Para você ter uma ideia, a saída do Jorge Jesus para o Benfica, em meados lá, quando ele saiu do Flamengo, né, naquela questão de contratou e demitiu outros 5 treinadores de lá para cá. Domenech Torrent, 11,4 milhões de reais. Rogério Ceni, Flamengo pagou 3 milhões de reais pela multa. Paulo Souza, 7,7 milhões de reais. Vitor Pereira, 15 milhões de reais. E agora o Sampaoli, 9,5 milhões de reais, totalizando aí cerca de 46,6, quase 50 milhões de reais, desde que o Jorge Jesus saiu do rubro-negro
carioca. Tite, então, não deseja assumir o Flamengo ainda, por conta também da estreia que seria lá contra o Corinthians, né? Ele não teria tempo para treinar a equipe, já ia pegar de cara o seu ex-clube, onde ele foi ídolo lá na casa do Corinthians. Então foi uma escolha dele, até porque ele vai ter um tempo maior de treinar, visto que a seleção brasileira fez a convocação e teremos a data FIFA. Ele teve essa polêmica, como eu falei no vídeo de ontem, lá no Internacional. Ele foi ídolo no Grêmio, né? Muito conhecido lá por ter treinado o Grêmio. Quando foi para o Inter, foi muito criticado pela torcida do Inter, mas foi campeão lá pelo Inter, conquistou títulos e tem hoje o respeito dos colorados, né? Tite, então, não foi anunciado por essa questão de premiação. É o único empecilho aí que está hoje entre Tite e Flamengo. Ele prometeu no início do ano à sua família que não trabalharia em nenhum clube aqui no Brasil, porém, os dirigentes rubro-negros, é claro, conseguiram convencer aí o técnico Tite, assim como convenceram lá o Vitor Pereira a trabalhar no Brasil. Ele saiu do Corinthians dizendo que ia cuidar da sogra, ia ter que sair do país. O Flamengo foi lá, conseguiu negociar e ele treinou o Flamengo, deu o que deu. Eu espero que com o Tite não seja desta forma. Olha as premiações acumuladas em torneios da Conmebol. Isso foi em junho de 2023, hein? O Flamengo acumulava 334 milhões de reais, né, até junho de 2000, vindo lá da época do São Paulo, do Jorge Jesus, até junho deste ano. O Palmeiras 332, um pouco menos, deve arrecadado um pouco mais, porque está hoje na semifinal da Libertadores da América. River Plate 237, Atlético Paranaense 181,4 milhões de reais, Boca Juniors 171, Independiente Del Valle 161, Grêmio 147, Nacional 129, Santos 126 e Atlético Mineiro 124 milhões de reais, para você ter uma ideia de quantos clubes arrecadam. Em 2021, na campanha dos títulos lá do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Cuca, pelo Atlético Mineiro, ganhava aí pouco mais de R$1 milhão em salário, né? É isso? 1,5 milhão de reais em salário que ele recebia lá no Atlético Mineiro, bem mais do que hoje o Felipão. Só em premiação por essas duas competições, Cuca embolsou R$1 milhão, para você ter uma ideia, o porquê, o motivo dos representantes do Tite estarem aí agora negociando essas premiações, que serão evidentemente milionárias, caso o Tite venha a ser campeão pelo Flamengo. Jorge Jesus recebeu 9 milhões de reais à época por todo aquele grande time, aquelas grandes conquistas, Libertadores, Supercopa, ganhou Campeonato Carioca, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou quase tudo o técnico Jorge Sampaoli, recebeu só em premiações 9 milhões de reais por pouco mais de uma temporada, né? Vai ver, é isso que o Tite também está de olho. Então, ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América pelo Flamengo e garantiu aí troféus individuais, prestígio, né, em seu primeiro ano de trabalho no Brasil, com todas essas conquistas, tanto premiação financeira como premiações em estátuas e tudo mais, em reconhecimento aí mundo afora pelo Brasil. A premiação dos auxiliares mais próximos à época do técnico Jorge Sampaoli foi de 100 mil euros, pouco mais aí de 450 mil reais, quase R$500 mil, para você ter uma ideia, o porquê dos representantes do técnico Tite estarem negociando aí com muitos detalhes, né? Esta questão aí da premiação em caso de título, né? Na época, o Jorge Jesus recebia um salário aí em torno de 1,25 milhão de reais. Na época, era uma coisa astronômica aqui no Brasil. Hoje já tem o Abel Ferreira aí recebendo quase 3 milhões de reais. Meus amigos, é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que o Tite merece ter todo esse aparato financeiro? Você acha que o Tite está certo aí em negociar em detalhes essas premiações? Deixe aqui nos comentários, deixa eu pedir novamente a sua inscrição aqui no canal Ligados no Fly, de graça, não paga nada, a gente todo dia traz aqui discussões e assuntos relevantes sobre o Mengão, o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Beleza? Um grande abraço para você, tem Libertadores, vamos lá, vamos assistir, né? Já que não estamos classificados por conta aí também do técnico São Paulo. Isso aqui, ó, é
sempre foi e sempre será Flamengo, o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Beleza? Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.